Boa tarde a todos. Hoje o tema é Natal. Nós estamos a uma semana do Natal. Boa tarde. Então, vamos fazer uma pequena introdução. Oficialmente, nós temos o dia 25 de dezembro. Existe uma controvérsia quanto a essa data, porque o 25 de dezembro é o dia de Sol Invicto, é o dia de Mitra, dia de Dionísio, é um dia pagão. Se tu buscar no próprio Evangelho, tu vai ver que tinha pastores, tinha ovelhas, e a gente sabe que em dezembro em Israel tem frio e tem neve, não tem como ter bichos no campo. Então, provavelmente foi em torno de 14 de agosto a 14 de setembro o verdadeiro nascimento de Jesus. Natal é o nascimento de Jesus. Papai Noel, outras coisas, a gente vai comentar mais tarde, outra coisa que apareceu depois. Mas o objetivo do Natal é o nascimento de Jesus. Então é isso que nós vamos tratar a partir de agora. Então, baseado no livro de Urântia, que é a Quinta Revelação, que fala da infância de Jesus, da juventude de Jesus, e o nascimento de Jesus lá por meados de agosto ou setembro, que seria a verdadeira data. Mas, infelizmente, eles adotaram 25 e a tradição, e a gente acaba seguindo a tradição. Pode tocar, então. Então, origem e significado da comemoração. No Natal judaico, nós temos as ervas aromáticas, temos o... Ali ficou pequeno. O Natal é uma data em que se comemora o nascimento de Jesus. Jesus ou Cristo, né? Cristo é o ungido. Jesus Nazareno, ou Jesus de Nazaré, ou Jesus ou Cristo, o ungido. Na antiguidade, o Natal se comemorava de várias formas diferentes, pois não se tinha exatidão da data. Foi o que eu acabei de falar. E é interessante que essa chamada estrela do Natal, estrela natalina, está para aparecer na segunda-feira novamente. É a conjunção do planeta Júpiter e Saturno. Então ela aparece bem grande no céu. Vamos analisar para ver se realmente se confirma isso. Somente lá no século IV, que aí que se escolheu o 25 de dezembro, tu vê, foi no século IV. 400 anos depois, foi estabelecido a data oficial da comemoração. Dá para entender o porquê, né? Porque Roma adotou o cristianismo, criando o catolicismo e criando o papado também. A gente já estudou a história do papado. E para coincidir com as festas pagãs, que a Roma era politeísta, eles escolheram o 25, que é o dia do Sol Invictus, ou de Dionísio Mitre. Por isso é o 25 de dezembro. Lembrando também que daqui a pouco nós vamos falar sobre como é comemorar o Natal em outras regiões fora do Brasil. E o dia mais longo tem uma forma diferente de comemorar, né? O dia mais longo do ano aqui no sul, no hemisfério sul, é 17 de dezembro. Solstício de verão, que é chamado, né? Sim. Tem uns slides interessantes ali, mostrando o Natal em outros países e outras culturas, né? Deixa eu aumentar isso aqui. Na Roma Antiga, o 25 de dezembro é a data em que os romanos comemoram ou comemoravam o início do inverno. Lá é inverno, tá certo. Portanto, acredita-se que haja uma relação entre o fato com a oficialização da comemoração natal. E aí depois, mais tarde, veio a questão do pinheiro, da neve, né? Porque lá é frio, enquanto aqui é quente. Por isso que a comemoração é diferente no norte com relação ao sul. E nós temos um santo, que é o São Nicolau, que deu origem à questão do Papai Noel, né? Ele distribui presentes, lá no norte da Europa. É onde hoje é a Lituânia, Estônia. Rênia, né? Lituânia, eu só sei que, na minha opinião, quem a gente deveria homenagear é o São Nicolau e não Papai Noel. É o São Nicolau. Jesus Cristo, acima de tudo, porque Jesus Cristo com certeza é a base de todo Natal, só que na hora de lembrar do
do Papai Noel, a gente deveria lembrar do São Nicolau, né? Porque o Papai Noel, ele é uma criatura folclórica que foi criada, né? Inclusive, ela era folclórica, hoje já é uma criatura comercial, né? Porque Papai Noel originalmente era verde. O verdadeiro era vermelho por conta do mar. Ele era a Pepsi-Cola da Coca-Cola. Por causa da Coca-Cola, especificamente. Isso. Tanto é que é muito comum, né? Na época do Natal chegar o Papai Noel, eles usaram Papai Noel, né? Então, Papai Noel, hoje em dia, aquele vermelho que a gente tem com roupa vermelha, ele é uma grande propaganda da Coca-Cola. Ele é comercial, né? Ele é extremamente comercial. Ele não tem um significado assim tão profundo. Já o São Nicolau, ele foi uma figura que realmente existiu. Por mais que talvez tenham religiões que não acreditem em santo, isso não muda o fato de que ele existiu. Seja ele santo ou não, ele existiu. E seja ele santo ou não, ele dava presentes para as crianças naquela época, né? Então, ele foi... É bem interessante a história do São Nicolau. Muito mais interessante que a do Papai Noel, inclusive. Isso. Eu não lembro se é Estônia ou Lituânia, é por lá mais ou menos. É uma daquelas regiões. Eu vou dar uma pesquisada aqui daqui a pouco. As antigas comemorações de Natal costumavam... durar até 12 dias. Durar até 12 dias. Vou deixar que eu leio. As antigas comemorações de Natal costumavam durar até 12 dias, pois este foi o tempo que levou para os 3 reis magos chegarem até a cidade de Belém e entregarem os presentes, ouro, mirra e incenso, ao menino Jesus. Aí é uma controvérsia, né? Porque se eles saíram da Ásia até chegar em Israel, 12 dias, eu acredito que foi mais, foi até meses até. E ouro, incenso e mirra, porque é questão de rei, sacerdote, ouro, incenso e mirra. Rei, sacerdote e juiz, né? Provavelmente esse 12 dias, talvez ele não esteja contando desde o início da viagem deles, mas a partir de dado ponto que eles começaram a contar, que levou 12 dias até eles chegarem. Mais provável que fosse 12 semanas. Né? 12 dias. 4, 8, 12 meses, pelo menos. Porque um saiu da Índia, outro saiu da Síria, da Caldeia, e outro saiu do Irã, né? Eram 13. Sim, por isso que eu falo. Talvez esses 12 dias seja o tempo que levou depois que os 3 se encontraram, né? Vai que de repente cada um saiu de uma cidade, eles se encontraram em dado ponto, e daquele ponto eles foram até o local de encontro. E daí teria dado esses 12 dias, né? Baltazar, Melchior... São mistérios que a gente... Isso. Baltazar, Melchior, não lembro o nome do outro. Infelizmente são mistérios que a gente ainda não conseguiu decifrar, porque, vamos e vemos, que para saber exatamente o que aconteceu, só estando lá na época, né? No dia que criarem uma máquina do tempo, talvez a gente consiga. Como eles eram astrólogos e magos, eles tinham essa noção da conjunção de Saturno com... que é o que vai acontecer agora segunda-feira, Saturno com Júpiter. Então parece uma estrela, mas na verdade é uma conjunção planetária. A cada 800 anos ela se repete. E agora seria 2000 anos, né? Eu não lembro de se teve no passado uma outra. Não me recordo. Na verdade dá 2026, se fosse contar certinho. Porque ele nasceu 6 a 7 anos antes da Era Comum. A gente sabe que Herodes morreu no ano 4 antes da Era Comum. Então ele não nasceu no ano 0. E por conta de uma falha de uma conta do monge Exíguo, se declarou o ano 0, mas na verdade foi 6, 7 anos antes do ano 0. E ele morreu ali pelo ano 28, mais ou menos, depois da Era Comum. O que de certa forma evidencia como a Igreja Era Católica... Era o calendário juliano na época, né? Ela tinha... Era o calendário juliano. Ela tinha... Exatamente, mas isso mostra como a Igreja Católica, na época, ela tinha influência, porque todas as religiões do mundo usam essa separação, antes e depois de Cristo, e Cristo ele é uma figura que nem todas adotam, né? Então sim, é bem interessante isso.
O judaísmo segue Moisés, o Islã segue Maomé, por isso que eles têm anos diferentes, né? O judaísmo está em 5.000 e pouco, se bem que... e o outro está em 1.000 e pouco, 1.700 e pouco. Se bem que, diferentemente do que muita gente acredita, o Islã ele não nega Jesus Cristo, nem Maria, nem nada, né? Eles acreditam, eles inclusive, eles adotam Jesus como figuras deles, só que não são as figuras máximas da religião, mas são figuras que eles consideram de extrema importância para a história do próprio Islã, né? Jesus, Maria. Então, eles mesmos, os muçulmanos, eles reconhecem a importância espiritual da figura de Jesus, né? O que, para mim, é importante que isso seja difundido, porque isso ajuda a acabar um pouco com o preconceito religioso que existe. Porque, querendo ou não, nós temos muitas coisas em comum com os muçulmanos, com os islâmicos, né? Eles nunca, não sei quem inventou que eles negam Jesus, eles nunca negaram a existência de Jesus. Só claro, eles têm crenças que divergem um pouco das nossas, né? Nessa relação, eles têm a visão deles, nós temos as nossas, mas nós temos em comum o fato de que ambos encaram Jesus como uma figura de suma importância espiritual, tanto os católicos, como os evangélicos, como os islâmicos, né? E aproveitando a tua deixa, se você quiser se aprofundar, tem 3 vídeos do Leandro Carnal, como historiador, falando de cristianismo, islamismo e judaísmo. Muito interessante. Uma visão de historiador. Interessante, o Leandro Carnal. O Leandro Carnal é o maior historiador que a gente tem no Brasil atualmente. Então, eu também recomendo... Na verdade, eu recomendo que vocês assistam qualquer vídeo do Leandro Carnal. Ele em qualquer coisa dele. Porque ele é muito interessante o trabalho que ele faz em história. Inclusive o Crer ou Não Crer, junto com o Fábio de Mello. É muito bom aquele livro. Crer ou Não Crer. Sim. Ele escreveu um livro, inclusive, com outros 2 grandes monstros, que é o Cortella e o Pondé, que é Felicidade, né? Eu ainda não li esse livro, mas eu tenho interesse em ler. Ali já fala da árvore de Natal. Deixa eu ver o que ele fala ali. Costumam montar o presépio lá pelo dia 15 e 20, né? E desmontá-la pelo dia 5 e 6 de janeiro, que é o dia de Santo Reis, né? Para nós aqui. Exatamente. Aí já é europeização, né? A questão do... Sim. Porque eu não sei se... na região lá, acho que nem tem pinheiro. Pinheiro é uma coisa que é mais da Alemanha, da Inglaterra. E estadunidense, Canadá também, né? E o presépio, quem criou o primeiro presépio foi Francisco de Assis, né? Importante decoração natalina. Sim, Francisco de Assis, ele tinha amizade pelos animais. de Assis também tem... É. Sim. Francisco de Assis também foi uma figura bastante importante para a história, do cristianismo. E na visão do espiritismo, ele é o mesmo João Evangelista. Aí quando Jesus diz que você ficará comigo e preservará, tem sentido. Que foi o que foi até o fim com ele, né? E continuou mesmo lá no século XII. Ele até começou a entrar numa cruzada lá, mas não deu certo. Não era para ele guerrear em nome de Jesus. E ele começou o espiritismo encarava o... Eu particularmente não sabia que o espiritismo encarava o Francisco de Assis como João Evangelista. João Evangelista. Ele mostra o cenário do nascimento de Jesus numa manjedoura, então não tinha hotéis. Na época era o recenseamento, né, a questão histórica. Tinha um recenseamento, os hotéis estavam lotados, e provavelmente o José não tinha parentes, pelo menos as casas estavam lotadas. Se ele tinha parentes lá, não achou lugar para ficar, e acharam essa manjedoura. Alguns dizem... Acho que nem era, eu acho que o Benito disse que era antes... Não era nem bem hotel, né? Era pousada que eles tinham na época. Na verdade, se tu analisar as casinhas, na parte de baixo ficavam os animais e as pessoas ficavam em cima. Então, é por isso que é a questão da manjedoura. E segundo Benítez, era entre Nazaré e Judéia. Não era bem Belém ainda, era um pouquinho antes. No caminho, assim. Segundo Benítez, né? E era uma gruta. Então, alguns falam em gruta. Uns falam em gruta, outros falam em manjedoura. A tradição de montar o presépio teve início em Francisco de Assis, século XIII, 1200 e alguma coisa. As músicas de Natal também, a maioria tem época de Bach, né?
Tem 800 anos, as mais antigas. E por sinal, Noite Feliz eu acho uma música muito triste. O título é meio paradoxal até, né? É Feliz por Nascimento de Jesus, mas a música em si é triste. Tem algumas versões mais animadas. Eu acho que sim, é que a versão tradicional, ela é uma versão muito mais lírica, melódica, e ela puxa para um lado mais macambúzio mesmo, mais triste. Parece que é triste, né? A melodia da música que cria essa Eu sensação. gosto das versões brasileiras da Simone e as versões daquele cara lá, o Embaixador das Vozes, que são músicas mais animadas. Aí eles tornam as músicas mais animadas. O austríaco não, o holandês lá. Sabe o que eu tô falando, né? Eu sei qual é. Não lembro o nome dele. Um abraço pro Zé Grande, José Campos. O Zé Grande. Esse aí participa no dia 5/6, né? Ou participava, pelo menos, até o Covid. Sim. Falando, inclusive é até interessante ele aparecer aqui, porque o Zé Grande, ele faz parte do Tarde Reis São Sebastião, e o Tarde Reis é uma tradição natalina, né? Então é interessante. Continuando então, aqui. Então, o Papai Noel da Coca-Cola. Então, o original é o Nicolau, que é verde, e o vermelho é o da Coca-Cola. Sim. Ali tapou, o nome da TV Resul tapou uma parte, então eu vou ler aqui. Aqui diz que, como também a figura do bom velhinho Papai Noel, que foi inspirada num bispo chamado Nicolau. Como a gente falou, né? Papai Noel, ele foi inspirado no São Nicolau. Ou, caso você não gosta muito da nomenclatura de São, ele tem o... Deixa eu ver aqui qual é o nome dele. De onde é que ele é? Que na época eles botavam o nome Nicolau de... Nicolau de Mira. Nicolau de Mira. Então, caso você não goste muito do... Isso. Caso não goste muito da palavra São Nicolau, vocês podem usar o termo Nicolau de Lira, que é... Em outras tem outros nomes também, né? Quem que é falando? O nome dele é Nicolau de Mira e ele foi um bispo, né? Ele é representado como um bispo segurando um livro. Tu não tem a foto dele aí com capote verde? Do Papai Noel verde? Os slides mostram só a versão moderna. Aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui uma... Lembrando que pelos estudos seria em torno de 14 de agosto, 14 de setembro, a verdadeira data de nascimento de Jesus. E é interessante o poder de uma empresa, né? Que é a Coca-Cola Company. Esse é um detalhe, tá? Até o final do século XIX, que o Papai Noel que ele usava ou uma roupa verde ou uma roupa marrom. Então assim que a gente acabar essa introduçãozinha aqui, eu catei uma imagem aqui, eu já coloco. Pronto, achei. Deixa eu mostrar aí pro pessoal. Ele mesmo. Eles só pintaram de vermelho, na verdade. Sim, basicamente.
uma mensagem aqui da Janete Abrão, né? Parabéns, Beto, você conhece parte do... Tá dando parabéns para a TV Sul, né? Você conhece parte do Corão, o livro islâmico. Você tem razão. Eles conhecem Jesus, mas infelizmente eles não acreditam que ele seja o filho do Deus vivo. Ao invés de exaltar Jesus como Deus, eles exaltam o Maomé, que o Flávio já falou, né? O Deus deles embora eles encarem a figura de Jesus como uma figura bastante importante, mas ainda assim quem eles seguem é Maomé, como o Dr. Flávio já falou, né? E na verdade nem os judeus ortodoxos aceitam Jesus como filho de Deus, né? Como Messias. Exatamente. Os judeus ortodoxos. E ela tá falando exatamente. E a Janete, ela tá dando uma contribuição aqui que infelizmente continuando aqui, a Janete, ela tá continuando aqui, ela falou que, infelizmente, existem alguns grupos fanáticos que, se tu critica Alá, corta a cabeça fora. Alá, tu é morto na hora, né? Se tu critica Alá, o Maomé, tu é morto na hora, né? Então... Até mesmo um desenho, né? Então, exatamente, né? Que daí, como a gente fala, né? Os fanáticos religiosos, eles são problemáticos em todas as religiões. Em todas as religiões. O católico também mataram nas cruzadas, né? Nas Inquisições. É que a gente hoje, a gente se espanta muito com os fanáticos que às vezes explodem prédios, os kamikazes, pelo fato de que eles são um legado de um costume muito antigo, muito arcaico. Mas até alguns séculos atrás, a Igreja Católica fazia a mesma coisa também. Se tu questionava qualquer coisa, tu ia ser torturado, morto, acusado de heresia, né? Os católicos fizeram isso, os protestantes também. Eu tenho esperança de que hoje em dia a gente já vê diversos avanços, tem muito para avançar ainda, mas eu acredito que daqui a um tempo nós vamos ter cada vez mais evolução. Por exemplo, eu vi uma notícia esses tempos de que as mulheres elas foram liberadas para dirigir em uma região lá no Oriente Médio. Acho que era Arábia. Até então não tinha, até então elas não podiam dirigir. Hoje elas já podem fazer isso, né? O que já mostra uma evolução. Mas tem muito ainda que evoluir, porque tem muitas culturas hoje em dia que elas mantêm um legado lá de tempos antigos, arcaicos, e muitos costumes desses ainda se mantêm, né? Mas... Na Ásia, se tu disser que é cristão, tu é morto. Estão matando muçulmano, estão matando cristão, estão matando descendentes de Falun Gong na China. Falun Gong é uma coisa budista, é uma coisa do bem, faz dança, é tipo Seishinoye, faz dança, meditação, e eles estão sendo mortos, estão sendo massacrados. Isso é uma coisa muito triste. Essa China que eu critico, não é a China progressista, é a China comunista que persegue cristãos muçulmanos. E budistas também são perseguidos. O que eu li acerca disso é que existem lá, só que não é algo público. São campos de concentração que existem lá, e é tudo feito às escondidas, né? Isso. Então, não é algo que venha a público. Não é algo que a população em geral ela tem acesso, ela sabe disso. É algo que quem conseguir ter essas informações foram jornalistas que receberam informações confidenciais e tudo mais, né? Tu lembra que o Bahavitini falou do Falun Gong, né? O Bahavitini mostrou isso aí. Só que infelizmente a indústria do mal, ela existe em todo mundo. Por exemplo, um exemplo disso é a Deep Web. A Deep Web, se tu entrar na Deep Web, tu vai ver lá como é a indústria do mal realmente escrachada. Lá é muito comum todo tipo de... Eles transmitem na internet torturas dos piores tipos, né? Sim. Outro dia eu vi uma coisa que não precisa nem ir muito em lugares confidenciais. Esses dias eu vi um vídeo de um youtuber que ele acabou matando a própria esposa numa brincadeira de YouTube. Ele deixou ela, que ela estava grávida, numa região, é um youtuber russo, se não me engano, numa região muito fria lá.
Ele deixou a esposa dele numa coisa muito fria lá para fazer aquelas brincadeiras de mau gosto, e ela acabou falecendo. Ela estava grávida, já estava com o corpo frágil, né? E ela acabou falecendo porque ela foi exposta ao frio por conta de uma brincadeira de um idiota, né? Então isso é muito triste. E o pior ainda é que tinha nesse chat ao vivo, tinha gente que queria pagar $4.000 para ele fazer mal para ela, lá, ao vivo. Isso mostra como o ser humano ele é depravado. Assiste o julgamento da Flor de Lis, tu vai te apavorar. Satanismo, sangue, sexualidade, não tem nada a ver com cristianismo, nem com evangelismo. Já era para ter sido expulsa da política, tá presa. Já era para estar presa há muito tempo. Ela era cultuada como uma divindade, uma deusa. Isso aí, quem... Provavelmente ela fazia questão de ser cultuada assim. Isso Sim. É prática de seita. Uma sacerdotisa. Como alguém a ser cultuado no... Isso. Quando tu se apresenta como alguém a ser cultuado, eu já falo, cuidado, se a pessoa ela se coloca como alguém a ser cultuado, coisa boa não é? A gente tem exemplos históricos disso. No Antigo Egito, nós tínhamos os faraós, que eles faziam exatamente isso. Eles se colocavam como os representantes diretos de Deus, Deus na Terra. Acho, inclusive, eu li um quadrinho que eu achei interessante, que ele fez uma crítica a esse tipo de falsos profetas. Um cara lá, um fanático religioso, um sacerdote, inclusive católico, ele enfrenta. Quem já assistiu o filme Hellraiser fala muito do cenobita, que é tipo umas espécies de demônios, né? Ele enfrentando um desses demônios e ele falando, citando o nome de Deus e tudo mais. Daí o demônio olhou para ele e falou: você acha mesmo que se o seu Deus existisse, ele ligaria para alguém como você? Ele está se referindo a falar de que o cara era mau. Qual é o livro que ela segue? Em nome de Deus. O livro de São Cipriano. Ela segue o livro de São Cipriano. Ela segue o livro de São Cipriano naqueles cultos dela. Ah, São Cipriano? E foi um bruxo que virou santo depois, né? Se converteu. E a do Vale do Amanhecer, eles dizem que são capelinos. Vale do Amanhecer, em Brasília. Daí eu não conheço muito o Vale do Amanhecer. Qualquer dia vamos fazer A história dos exilados de Capela, já ouviu falar, né? Que tem a ver com Adão, Eva, aquela coisa toda. Já ouvi. Aí se eles são descendentes de Capela, o que eles estão fazendo na Terra ainda? Já faz 15 mil anos já. Pois é, algo que é interessante. O Espiritismo, ele aborda essas questões, né? Sim, sim. Vamos... Eu acho que isso aqui eu vou ter que ler, porque ele está muito apagado. Eu vou ler aqui, então. Aqui, ó. O nome do Papai Noel em outros países. Na Alemanha, é o Homem do Natal. Na Argentina, Espanha, Colômbia, Paraguai e Uruguai, é o Papá Noel. No Chile, é o Viejito Pascuero. Na Dinamarca, é o Julemanden. Na França, é o Père Noël. Na Itália, é o Babbo Natale. No México, é Santa Claus. Também nos Estados Unidos, se não me engano. Estados Unidos também. Estados Unidos também é Santa Claus. Na Holanda, é o Kerstman, Homem do Natal. Portugal, eles chamam de Pai Natal. Na Inglaterra, é o Father Christmas. Pai Natal também, né? A Suécia é o Jutonte, Estados Unidos é o Santa Claus, e na Rússia é o Ded Moroz. E lá na Alemanha é o Weihnachtsmann. Acho que é assim que se fala. A Alemanha é muito difícil, é difícil complicar eles entenderem. Até o bom dia deles é difícil de entender. Guten Morgen! Mas é bem interessante. Engraçado que se a Janete ela tá assistindo a gente ainda agora, ela vai rir de mim tentando falar essa palavra, porque ela tá na Áustria, e lá na Áustria eles falam alemão também, né? Alemão, francês, interessante. Isso. E o austríaco, né? Isso. A maioria ela fala 3 idiomas, né? Sim, sim.
Do ponto de vista cronológico, o Natal é uma data de grande importância para o Ocidente, pois marca o ano 1 da nossa história. Sim. E agora nós vamos para a segunda. Presentes. E a troca de presentes surgiu quando? Acho que vai falar aí, né? Eu acho que isso aqui ele vai falar sobre... Ali vai. Opa. Então, a árvore, o presépio, as trocas de presentes, o azevinho, a ceia de Natal, propriamente, a missa do galo, Pai Noel e a rena. Tá lá a rena Rodolfo. Uhum. Lá na garagem. E a árvore não é o cetro do Líbano, né? Podia ser. Não. Ali tu vai ter que ler também. Tá, pode deixar que eu leio, Flávio, esse slide também. A árvore de Natal. A árvore de Natal é um pinheiro ou abeto, enfeitado e iluminado. A primeira referência a uma árvore de Natal surgiu no século XVI. Na Alemanha, as famílias decoravam as suas árvores com frutos doces e flores de papel. A tradição espalhou-se por toda a Europa e Estados Unidos. Em Portugal, a aceitação da árvore de Natal é recente. Até os anos 50, era até algo mal visto nas cidades e nos campos. Era pura e simplesmente ignorada. É interessante, né? Que há pouco tempo em Portugal, a árvore de Natal era o exemplo de breguice. Ali tá a nossa. Uma pinheirinha de verdade que a gente comprou. Começou no século XIX? As primeiras referências a ela foram do século XVI. 16, faz tempo. É uma árvore de Natal. Mas ela foi criada mesmo no século XIII, né, pelo São Francisco de Assis. Mas a primeira vez que o pessoal ouviu falar de árvore de Natal foi do século XVI. Um abraço junto com a manjedoura lá. E Salete Casagrande. Pepe Viana e Salete Casagrande. Pepe Viane. Pepe Viane. Continuando aqui. E no caso de Portugal, até nos anos 50, era atômica, era algo mal visto nas cidades e nos campos. Então, só se tornou popular em Portugal dos anos 50 em diante. Deixa eu ver. E aqui, o presépio. A palavra presépio significa um lugar onde se recolhe o gado, curral, estábulo, aliás. Esta é também a designação dada à representação artística do nascimento do menino Jesus no estábulo, acompanhado pela Virgem Maria, São José e uma vaca e um jumento. Por vezes acrescenta-se outras figuras, como pastores, ovelhas, anjos, os reis magos, entre outros. Em 1223, São Francisco de Assis resolveu fazer um presépio ao vivo em Grécio, na Itália. A partir daqui começaram a vulgarizar-se representações de presépios com figuras esculpidas. Tu viu o presépio desse ano? Era os deuses astronautas. Nada a ver, né? É legal. É legal, mas sim, legal. nada a ver. Nada a ver. Eu falo legal pela ideia de tu representar até uma tinha. Astronomia, né? Tem até o quem? Darth Vader. Até quem ele tinha? Homenagem a ele. Darth Vader. Por isso que eu falo, é legal, mas não tem nada a ver. Mas é legal. Mas isso é muito comum, na verdade, fazer essas representações, essas paródias. Vai ver que era o Herodes o Grande, né? Darth Vader era o Herodes, né? Sim, só que o Darth Vader se converteu, né? O Herodes, eu não sei se converteu no final. Darth Vader, no final, era apenas uma pessoa que se entregou ao lado mal, porque nem não teve para superar. Na verdade, quem assistiu Star Wars vai ver que o principal problema do Darth Vader é que ele não teve a força necessária para superar a perda da mãe. E não conseguiu superar a perda da mãe. E foi ali que ele começou a desenvolver o lado negro dele, até que ele se tornou o Darth Vader depois, né?
Em dado momento é até interessante, porque em alguns episódios, ele até conversa com a Padmé, ele fala, bem, eu acho que no mundo deveria ter uma pessoa só governando, ou algo nessa linha, ou alguém que governar, uma pessoa boa que governasse. Daí a Padmé fala, mas Anakin, isso é uma ditadura, isso não é uma república. Você gostaria que tivesse uma ditadura? Ele fala, bem, talvez, se isso for melhor para o mundo. Daí a gente percebe a crítica política que faz, né? Tanto aos regimes políticos da esquerda e da direita, né? Que todos eles têm isso em comum, querer dominar tudo. E tem gente hoje em dia sonhando com isso, né? O da Turquia é um novo califado. Mas o Emmanuel Macron é outro. Não é de agora. O problema da Turquia... E o Xi Jinping é outro. A Turquia, o da China, mas a China ela nunca deixou de ser um país fechado. O pior de todos, ao meu ver, ainda é o da Coreia do Norte. A Turquia, na verdade, irmã é pior. A gente vai ver que na história da Turquia eles sempre tiveram esse viés meio autoritário. Esse cara que está aí agora, não esse novo, mas o que está até pouco tempo aí. Tá não sei quantos anos ali, ele sempre teve esse viés autoritário. Vai falando aí. Então, de maneira geral, foi a partir do século de 1223 que começou a se tornar comum aquela representação do presépio cheio de manjedoura, aquelas figuras de menino Jesus, de Maria, né? Ô, Ralha, tu não tá falando do Recep Erdogan, tu tá falando de qual? Tu confundiu com da Síria, eu acho. Tu confundiu com a Assad, eu acho. Eu tô falando de um da Turquia. Eu tô falando com da Turquia, recentemente. É o Erdogan agora. Tempo ali. Deixa eu ver quem é o... Erdogan. Recep Erdogan. Vamos ver se é o... Recep Erdogan. Esse é novo, né? Ele já tá há uns 20, 30 anos já. Não, mas é desse mesmo. É do Erdogan mesmo que eu tô falando. Tá. Eu tô vendo uma imagem dele quando era mais novo, mas é dele mesmo. Esse mesmo, ele sempre teve um viés meio autoritário. O Erdogan. Então, é 1200 e pouco, então. Época de Francisco de Assis. O azevinho e estrela de Natal. Aqui nós temos isso, que são plantas que servem de enfeite nas festas de Natal e Ano Novo. Plantas que todo mundo já viu, de plástico, provavelmente, né? Todo mundo já deve ter visto de plástico essas plantas. Eu não sabia que era esse o nome delas. Eu já tinha visto elas, mas não sabia que era o nome delas. Mas para quem tem interesse em saber, esse é o nome delas. O azevinho e as estrelas de Natal. Mas isso é lá, não aqui. Isso. Mas troca aqui de presente. É muito comum tu achar essas duas, assim, aqui tu acha essas duas, tu acha aquelas árvores de plástico, sempre tem a representação dessas duas plantas. Tanto é que eu já vi várias vezes. Parece anêmona naquela da direita ali. Sim. Agapanto, anêmona. Aqui. Presentes e consolados. As ofertas... Isso. As ofertas feitas aos familiares e amigos designam-se de presentes. As restantes, efetuadas muitas vezes como forma de agradecimento ou como demonstração de respeito e consideração, recebem o nome de consoadas. Há quem considere que a tradição da entrega de presentes no Natal surgiu graças à lembrança da entrega de presentes ao menino Jesus por parte dos Reis Magos. Então, uma referência... Eu vou dar uma pequena coisa. Vai falando aí. Beleza. A Missa do Galo. A Missa do Galo ela tem origem na província espanhola de Toledo. No dia 24 de dezembro, cada lavrador matava um galo, levava-o para a igreja e oferecia-o aos pobres, para terem um almoço melhorado no dia de Natal. Em algumas aldeias,
espanholas e portuguesas, levava-se o galo vivo para a igreja para que ele cantasse durante a missa. Daí que surgiu o nome, né? Missa do Galo, né? Eles realmente levavam um galo lá e ele cantava. Vamos lá para a próxima. Ah, tá. O Papai Noel. No século IV, o bispo Nicolau tinha o hábito de distribuir presentes entre os pobres, mas não gostava de receber agradecimentos. Na noite de 5 para 6 de dezembro, ele fazia isso. O costume divulgou-se por outros países que mudaram a data. Mudaram a data para a noite de Natal e passaram a chamar Pai Natal aquele que ia levar as prendas. Atualmente, ninguém sabe ao certo onde é que o Papai Noel vive. Uns dizem que é na Noruega, outros dizem que é na Finlândia e ainda outros dizem que ele vive no Polo Norte. A verdade é que o Papai Noel não quer que ninguém saiba onde é que ele mora, para conseguir trabalhar sem ser incomodado. Isso aqui é uma brincadeira que foi feita, né? Mas aqui conta um pouco da história do Papai Noel, que ele, na verdade, ele originalmente ele era São Nicolau, que era um bispo Nicolau, né, que no século IV ele dava presente para as pessoas que elas não tinham condições, né? Por isso que quando ele dava esse presente para as pessoas que não tinham condições, ele não aceitava agradecimento. Ele só fazia aquilo realmente motivado pelo desejo dele de ajudar os mais necessitados. Por isso que eu falo que se é para lembrar de uma figura que não seja de Jesus, que ser além de Jesus, para lembrar de uma figura além de Jesus, a gente poderia lembrar também que o São Nicolau ele também teve contribuição, né? Mas infelizmente a gente tem a lembrança do Papai Noel que na verdade é uma figura, como a gente já falou, uma figura comercial, né? Quem realmente distribuiu os presentes não foi o Papai Noel, e sim o São Nicolau, que inspirou a construção da figura do Papai Noel, que inicialmente era verde, mas que por propaganda da Coca-Cola ele acabou se tornando vermelho. Isso aí. Desculpa, eu tinha dar uma pequena... Nós estamos vendendo uma mesa ali, tive que ajudar ali para carregar ela para baixo. A Rena Rodolfo. Sem problemas. Isso. A Rena Rodolfo ela surgiu em 1939, quando a cadeia de lojas Montgomery Company, com sede em Chicago, pediu ao seu empregado Robert May para criar uma história de Natal para ser oferecida aos seus clientes. A história fala de uma rena que era rejeitada pela sua comunidade pelo simples fato de ter uma anomalia física, um nariz vermelho que reluzia. Então aqui a gente vê mais um exemplo da influência comercial, né, na cultura popular do Natal, que isso aqui não é nenhum símbolo antigo, ele foi criado especificamente por uma empresa para contar a história lá para os funcionários, né? Então funcionários não, para os clientes, aliás. Em Chicago, então, além de ser terra do Obama, Chicago é onde foi escrito o livro de Urântia também. Sim, O que ia falar? Lembrando que essa figura aqui da Rina, ela tem até um filme dela. Eu nunca me esqueço que eu já assisti. Tem desenho, né? Rudolph. Sim, é o Rudolph. Tem o desenho. Tem. É. E é bem antigo esse desenho. Natal no mundo. Agora nós vamos falar um pouco sobre o Natal no mundo, que daí é interessante. Na Espanha. Aqui, o Natal na Espanha. Aqui nós temos o mapa da Espanha, o mapa atual, né? Madrid, Barcelona, Valência. Não é nenhum mapa. Nada aqui embaixo, ó, do lado de Sevilha. Não é nenhum mapa histórico que a gente costuma trazer aqui. Ele é um mapa atual. Então. Santiago de Compostela. Da Espanha. Madrid, que todo mundo sabe que é a capital, né? Ilhas Baleares. Sim. Ó, nesta região, as crianças espanholas são cobertas de mimos. Elas recebem presentes no dia 25 de dezembro e também 6 de janeiro, dia em que os reis magos põem as prendas no sapato. Na ceia de Natal espanhola, come-se sopa de amêndoas, dourada no forno, peru assado e torrão de Alicante.
aqui são as tradições em outras regiões, né? A gente conhece até agora como é que é no Brasil e Portugal, né? Mas é bem diferente lá em outras regiões. Ó, no dia 6 de janeiro, em algumas cidades, organiza-se o desfile dos Reis Magos, Aqui tá durante o qual caindo, aí tá caindo? carros luxuosos. Não, aqui tá ok. É, pronto. Well. Conseguiu? Voltou. Sim, sim. Acontece isso, é normal. Voltando, no dia 6 de janeiro, em algumas cidades, organiza o desfile dos Reis Magos, durante o qual desfilam em carros luxuosamente decorados. Milhares de crianças e adultos assistem ao desfile. Depois do desfile, os Reis Magos misturam-se com as crianças, muito contentes por lhe poderem tocar. Interessante. A Aqui mesma daqui. a gente não tem esse costume, né, aqui, quem faz esse costume de desfilar e depois se misturar é o Papai Noel. Ah, não, lá é os Reis Magos, né? Mas é o mesmo terno de reis. Sim, mas lá é o... Por isso são 15 dias, do dia 24 até o dia 6, mais ou menos. É algo parecido, é algo parecido com o terno de Reis nosso, só que é diferente, um pouco diferente, mas é bem parecido com o nosso. Alemanha. Alemanha, novamente o mapa atual, né? Berlim no centro, que é a capital. Daí tem República Tcheca, Eslováquia, Polônia, Hungria, Áustria, Suíça. Munique, Frankfurt. Sim. Ó, como acontece em outros países, as crianças alemãs começam a preparar o Natal no princípio de dezembro. Há famílias que fazem calendários extremamente originais, com fitas e pequenos embrulhos decorativos. Em cada domingo do advento acende-se uma vela de coroa. Uma vela da coroa, né? Que lá eles têm aquela coroa de vela lá e cada dia do advento, eles acendem. No dia de Santa Bárbara, põe-se ramos de forsythia nas jarras para florescer. Nesta quadra, comem-se muitos bolos. As crianças adoram ajudar as mães na cozinha. Deixa eu ver quem é essa Santa Bárbara aqui. Que tem várias Santa Bárbaras. Vamos ver qual é essa. Santa Mias. 4 de dezembro, 8 de dezembro, por aí. Sim. Tempestades, ventanias. É o Oxóssi no candomblé. Vamos ver aqui. Vamos ver qual é o dia de Santa Bárbara. É 4 de dezembro, o dia de Santa Bárbara. E a padroeira dos mineiros aqui também, né? A Bárbara. Essa é a Bárbara de Nicomédia, o nome dela. Então, para quem não gosta do termo Santa Bárbara, por não acreditar em santos, Bárbara. O nome dela de figura histórica é Bárbara de Nicomédia, né? Turquia, é comemorada dia 4 de dezembro a cada ano. Inclusive, ela é bastante popular, não só na Alemanha, tá? Aqui ela também é bastante popular. E, curiosamente, ela nasceu, lembrando que ela nasceu na Turquia, tá? Santa Bárbara. Uhum. São Jorge também, Capadócia, que era um guerreiro. Nesta região come-se muitos bolos. As crianças costumam ajudar as mães na cozinha na hora de preparar esses bolos para o Natal. Torta de maçã. O pinheiro enfeita-se a 24 de dezembro e todas as crianças gostam de participar da tarefa. Então lá é um pouco diferente, né? Lá eles começam a enfeitar o pinheiro na véspera. Nós aqui no início de dezembro, nós já estamos... Final de novembro, na verdade, aqui a gente já está começando a enfeitar o pinheiro, né? Lá não. Lá na Alemanha, é costume eles enfeitar o pinheiro no dia 24 de dezembro. 24 de dezembro. Na hora do jantar, os costumes são ganso assado, com couve vermelha e maçãs. Diferente da... Strudel. Torta de maçã, strudel.
Aqui no Brasil nós temos o costume do peru, do Chester, né? Mas lá eles é o ganso. Ó, no dia de Reis, as crianças se disfarçam de reis magos, escrevem as suas iniciais nas portas das casas. Mais um costume alemão diferente do nosso. Aqui as crianças não têm esse costume, né, de se disfarçar de reis magos. Lá na Alemanha eles têm. Tem até Chapeuzinho Vermelho ali, ó. No Reino Unido. Ela tá do Reino Unido. Inglaterra, Escócia. Novamente a capital aqui. A capital novamente é essa aqui, em vermelho, que é Londres, né? Daí tem as outras cidades ali, Irlanda do Norte, Escócia e Inglaterra fazem parte, e País de Gales, né? Fazem parte do Reino Unido. E ele faz fronteira com a Irlanda aqui, né? Isso. Vamos ver como é que é o costume lá no Reino Unido. Em dezembro, enviam-se as postais de boas festas à família e aos amigos. Os postais ficam expostos nas paredes, só sendo retirados no dia 6 de janeiro, dia de Reis. Todas as casas ficam cobertas de verde e vermelho. Verde e vermelho. Cartão de Natal também é comum aqui no Brasil, só que a gente não cola na parede, né? A gente guarda. Para a família é um grande prazer enfeitar o pinheiro, né? Um costume lá. São muitas as crianças que escrevem cartas pro Papai Noel. Então, provavelmente lá eles têm mais costume de escrever carta do que em Portugal e do que no Brasil, né? Até porque eu acho que nem é um costume tão comum aqui no Brasil, escrever carta para Papai Noel. Eu sempre tive a impressão de que isso é muito americanizado, porque a gente só vê criança escrevendo carta para Papai Noel em filme americano. E lembrando que boa parte da cultura dos Estados Unidos, ela é uma herança dos costumes do Reino Unido. Escócia também. Isso. Enquanto o Papai Noel atrela as renas ao seu grande trenó carregado de presentes, as crianças preparam animadamente a sua visita. As famílias elas costumam ficar ansiosas para o dia do Natal lá na Inglaterra. Na noite de Natal, as crianças elas andam pelas ruas, elas cantam canções de Natal e em troca as pessoas elas dão pequenas guloseimas de presente. Mas um costume diferente do nosso, né? Estilo do Halloween lá dos Estados Unidos. Natalino, quem já assistiu algum filme natalino que é hollywoodiano ou de algum país inglês, sabe que é muito comum em algumas cenas a criança sair, começar a correr e cantar, né? É o costume lá deles, né? Aliás, uma das músicas bonitas que tem é do falecido John Lennon, né? Então é Natal. Sim. Nossa, ele teve muitas músicas boas, o John Lennon. E mesmo eu, embora a música Noite Feliz, o Flávio considere ela uma música meio para baixo, eu gosto bastante da música. Porque eu gosto de música melódica, eu acho que ela tem uma melodia muito boa. Eu já prefiro aquela Jingle Bells, Jingle Bells. A noite, lembrando que a música Noite Feliz, Silent Night, né, ela não é própria do Brasil, né? Ela é conhecida mundialmente. É de Bach, né? Se não me engano, é de Bach. É uma música clássica, né? E Johann Sebastian Bach. Mais um costume que a gente tem em comum. Não há ceia de Natal sem o peru com castanhas e o famoso pudim, que é algo parecido com o nosso pudim, né? Não é necessariamente nosso, mas é algo parecido. Então, embora a gente não tenha o costume de usar castanhas, a gente tem o costume do peru de Natal, e lá no Reino Unido eles também têm esse costume. Mas nozes avelã também entra. Amendoim, né? Sim, só que aqui não é tão recorrente quanto lá, né? As crianças penduram aqui, as nozes e as avelãs e castanhas, elas são substituídas pela uva passa e pelo panetone com fruta cristalizada. Que foi criado na Itália, né? Somente uva passa. Aqui no Brasil a uva passa é bastante comum como acompanhamento de Natal.
Sim. As crianças penduram meias aos pés da cama na esperança que o Papai Noel não se esqueça delas. Para Papai Noel, deixam-se bolos e vinhos do Porto. É um pouco mais chique, né, do que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos é leite com biscoitos. No Reino Unido é bolo com vinho do Porto. Ó. Eu pergunto, a quantidade de gente chegada no vinho que deve se disfarçar de Papai Noel deve ser grande. Se bem que o vinho, ele é uma das, em termos de bebida, ele é saudável, né? Se tu não exagerar, porque ele realmente carrega os nutrientes da uva, né? Tem resveratrol. Mas o vinho do Porto é quase cachaça, é muito forte. É tipo conhaque, muito forte. O do Porto eu nunca tomei. É quase cachaça. Então ele tem bastante, então a saturação alcoólica dele deve ser mais alta. É licoroso, bem mais alto. A maioria, em média, é 16, 20, ele chega a 30, né? Então tá explicado. É. O que se difere muito do champanhe, que o champanhe, a saturação alcoólica dele é menor que da cerveja, alguns champanhes, né? Por isso que ele não é tão forte, o champanhe, que também é o costume de Natal, aqui nosso, né? Natal, na verdade, o champanhe ele é duplo filtrado, né? Tu tá preparando o vinho e aí tu faz uma dupla filtração, aí faz o champanhe. Sim, e o champanhe, por isso que ele é mais gás carbônico também, né? Para fazer as bolhas, parece que é usado gás carbônico também. E daí eu não sei, agora que tu falou isso é até interessante, eu vou dar uma pesquisada em como eles... Gás carbônico. Porque é interessante isso. Eu só sei que eu gosto muito de champanhe. É bom. E só para lembrar, pessoal, diferentemente do vinho, o champanhe não pode ficar por anos armazenado, tá? Porque ele estraga. O vinho não, o vinho muitas vezes fica muito tempo armazenado sem estragar. O champanhe ele estraga. Eu já tomei um champanhe de 1 ano e não é bom. Eu fiquei mal 2 dias depois que eu tomei aquilo. Então não tome champanhe de 1 ano, tá? Ele não presta mais. Nenhum colega teu quis fazer destilaria em casa? Tem até no YouTube como fazer em casa. Não, mas eu tenho um professor que ele montou uma cervejaria e eu tenho colegas meus que eles fizeram estágio na cervejaria dele. Uhum. O que é bem interessante, né? Eles fizeram estágio com tratamento de efluentes da cervejaria. Tem um programa que passa na TV aberta que é muito interessante. É os Moonshiners, é os destiladores. E eles fazem tudo escondido, que tem país que é proibido, aí eles fazem tudo escondido. Uísque, vinho, tudo escondido. Cachaça. Dizem que a melhor cerveja do mundo ela é feita por monges, né? Isso. Que pra a melhor champanhe, o melhor vinho também. Para te poder conseguir um exemplar dessa cerveja dos monges, tu é uma burocracia maior do que tem no Brasil, para qualquer coisa. Lá eles superam, porque tu tem que marcar horário, tu tem que marcar dia, tem que passar dados e tudo. O que é bem interessante. Acima de R$1.000, né? Sim. Tem umas que é mais de $1.000 ainda. São muito caras. Sim. Justifica, né? Elas são artesanais, né? Também, né? Sim. Elas não são feitas de... Lapônia, a terra é Lapônia. Lapônia. Quando tu faz algo... A cerveja artesanal, ela tende a ser em tese melhor, né? Do que a... Sim. A industrial. Na noite de Natal, ainda no Reino Unido, todas as crianças adormecem e pensam no Papai Noel, nos presentes que ele vai deixar na chaminé. Isso aqui é o costume clássico lá das regiões de língua inglesa, né? Papai Noel descer pela chaminé e deixar o presente. Aqui no Brasil, apesar de todos os seus problemas, a gente não tem esse costume da chaminé, porque chaminé não é muito comum aqui no Brasil. Você vai ver as construções lá dos Estados Unidos e de outras regiões, é muito comum ter chaminé. No Brasil não é tão comum assim. É porque aqui é verão, né? E lá é inverno. Sim. Mas se ele é obeso, como é que ele passa pela chaminé? Isso aí é uma curiosidade interessante.
É como eu disse, né? O Papai Noel, querendo ou não, é um ser sobrenatural, porque ele consegue entregar presente para todo mundo na véspera de Natal. Então, é. Ele provavelmente ele viaja na velocidade da luz. Para conseguir fazer isso, ele tem que viajar na velocidade da luz. Então deve ser o segredo dele. Ele viaja na velocidade da luz, ele faz uma mágica para diminuir o tamanho dele. Super Trooper. Continuando. Esse aqui é o Natal da Noruega. Esse é interessante porque a gente não está muito habituado com a cultura lá da Escandinávia, dos países escandinavos, e é interessante a gente conhecer um pouco como eles comemoram lá. Desde o início de dezembro, a família prepara os enfeites do pinheiro na Noruega. Então isso aí já começa parecido com a gente. As casas são enfeitadas e a coroa suspensa sobre a porta indica que o Natal está quase chegando. Em frente de cada casa são colocados um bode de palha e espinhas de trigo. Já é um costume diferente dos que a gente já viu aqui, né? Aqui a gente até tem um enfeite, de casa, mas lá eles colocam também um bode lá de palha e é interessante isso. Mas ainda assim a gente tem, é muito parecido com o nosso, né? Mas tem as suas diferenças. Em todas as janelas da casa pendura-se uma estrela, já é um costume bem diferente. As flores fazem parte da decoração das casas. As tulipas e jacintos são postas um pouco por toda a casa. Interessante. A gente vê que é bem diferente dos nossos, né? Tem as suas semelhanças, mas ainda segue uma linha diferente dos que a gente viu até aqui. Um passeio de trenó é extremamente agradável por altura do Natal. As pessoas agasalham-se muito bem e não podem esquecer o archote, pois começa a escurecer logo assim que se segue o almoço. Então lá escurece muito rápido. Eles almoçam quase jantando, basicamente. E eles então lá eles almoçam e já vão se preparando. É interessante que como é uma região muito fria, eles podem se dar ao trabalho do costume do trenó, né? Então eles têm o costume lá de... O dia é curto e a noite é maior lá, né? O dia é bem curto. Fala? O dia é curto e a noite é maior, ao contrário da Holanda, que o dia é comprido e a noite é pequena. Tanto é que assim que eles almoçam, logo um tempinho depois já começa a escurecer. Como é que pode? É perto do Círculo Ártico, né? Sim. Depois do jantar, antes de se abrirem os presentes, toda a família dança e canta à volta do pinheiro. A família forma duas rodas, uma grande e outra pequena. Enquanto cantam, uma roda anda para a direita e a outra para a esquerda. Quando acaba uma cantiga, troca seu sentido e recomeça com outra canção. É interessante, é diferente, né? Canadá. Agora vamos ver como é que é o Natal do Canadá. Ottawa, capital. Sim. Em novembro, muitos centros comerciais constroem um reino do Papai Noel. É algo parecido com a casinha do Papai Noel que a gente tem, né? Só que é um reino do Papai Noel. É aí que as crianças se encontram com o Papai Noel. Na província de Quebec, um importante estabelecimento comercial organiza todos os anos a grande parada do Papai Noel. Apesar do frio, há sempre milhares de crianças assistindo. O Papai Noel é quem encerra o desfile, levantando o voo no seu trenó perante o olhar maravilhado das crianças. Então lá no Canadá a gente também vê que a figura do Papai Noel também é bastante presente, né? Bastante lembrado. Lá tem a parte inglesa e a parte francesa, né? Sim, inclusive eles falam os dois idiomas lá, né? A neve cobre tudo com seu manto branco. As ruas enchem-se de animação e as casas e lojas apresentam um ar festivo. As famílias enfeitam o exterior das casas com luzinhas, ramos de pinheiro e fitas de cores. Também se colocam pinheiros iluminados aos passeios. Qual é o símbolo do pinheiro mesmo? É renovação? Isso. Os Correios do Canadá recebem milhares de cartas para o Papai Noel. O Papai Noel tem sempre leite e bolachas para comer, junto da chaminé. Então lá é o famoso leite com biscoitos, né? Se eu fosse Papai Noel, eu preferia o da Inglaterra.
Na Inglaterra eles dão bolo com vinho do Porto. Ali é leite com biscoitos. Vamos lá. México. Agora o do México. O México também é interessante, também não sei como é lá. Capital novamente em vermelho, cidade do México, né? Uhum. Guadalajara, que teve uma competição esportiva, um Pan-Americano recentemente. As festas começam a 16 de dezembro. Em muitas aldeias escolhem-se 9 famílias para reconstituírem a viagem da Virgem Maria e de São José para Belém. Uma das famílias vai à igreja buscar as imagens de Maria e José e coloca-as numa patiola. Então a gente vê aqui que no México ele não é algo tão individualista, é algo mais comunitário. Isso me lembrou muito a questão das novenas que a gente tem aqui no Brasil, né? Que diversas pessoas da comunidade se reúnem para fazer as orações. Lá eles têm algo parecido que é dividido entre famílias, né? Daí as famílias, costumam elas reconstituírem a viagem da Virgem Maria e de São José para Belém. É um teatro também, interessante. Uhum. Duas garotas transportam a padiola até uma casa previamente escolhida, pedindo guarida para os viajantes. As imagens são colocadas no altar enfeitado com flores. Ao longo de 8 dias, todas as noites, as imagens são levadas para uma casa diferente, onde se festeja a pinhata, uma festa de crianças. Pinhata, para quem não sabe, pinhata é aquele boneco que eles enchem de doce e colocam pendurado, e elas tentam bater nele com um sarrafo para derrubar os doces. Então, lá no México, isso é um costume natalino, né? Interessante, né? A pinhata é um cântaro de barro com a forma de um animal ou de um personagem conhecido. Nesse caso é o coitado Donald, né? Do Donald, pois é, eu ia dizer. De olhos vendados, as crianças vão batendo com um pedaço de madeira até conseguirem partir o cântaro, cheio de guloseimas e de presentes, né? E acredito que toda criança deve se divertir com isso, né? Surrando lá o bonequinho lá e depois pegar o que cai dele. No dia 24 de dezembro, as imagens são colocadas junto do menino Jesus, num presépio feito em frente à igreja. Nas cidades, as decorações de Natal cobrem as fachadas dos edifícios. Basicamente como acontece em todos os outros países, né? Em toda construção, tu tem lá... Só que é interessante que o México, aparentemente, ele tem um costume natalino muito mais religioso, assim como o Brasil, querendo ou não, o costume natalino brasileiro ele é muito mais religioso do que a Europa, Estados Unidos, né? É interessante isso. Eles têm também a Guadalupe, né? Agora o Natal no Brasil, né? Lembrando que esse texto é de Portugal, né? O cara que escreveu ele é português. Eles tentaram fazer um Papai Noel tropical, não deu muito certo. Basicamente eles só pegaram as imagens que tinham do Papai Noel verde lá e pintaram, coloriram ele. Daí virou o Papai Noel da Coca-Cola. Então, para quem não viu antes, aí está o Papai Noel verde. A cor original do... Lembrando, pegamos informação agora, Papai Noel ele era representado de 2 cores originalmente. Ou verde ou marrom. Só que depois, com a propaganda da Coca-Cola, ele passou a ser vermelho, né? Então, só para lembrar, a Coca-Cola ela não criou Papai Noel, mas ela foi a responsável pela alteração da cor das vestimentas dele. Isso. Então é isso. É isso aí, então. E até o ano que vem, né? Boas festas a todos. Sim. Apesar do Covid.
até o dia 7, 4, 5, 7, 8. Dia 8. Por aí, a hora que a gente vai enviar a gente vai publicar na rede no dia que a gente retornar, né? Daí, Feliz Natal a todos. Eu acho que você também não, né? Feliz Natal, Feliz Natal para ti, Dr. Flávio, para tua família, para os filhos, para a esposa, feliz ano novo aí, boas festas. Obrigado. Daí Covid a gente esse vídeo junto. Não, é só o que eu deixo, né? Só todo mundo tomar cuidado certinho que a gente consegue passar disso, né? O máximo 10 pessoas, né? Não reunir gente demais. Um abraço a todos. Uma coisa mais familiar, né? Porque a vacina, ela em breve ela já está aí, então a gente só tem que segurar mais um pouco, que daqui a pouco a gente consegue voltar aos trilhos. Então, Feliz Natal a todos. Até ano que vem, Dr. Flávio. Feliz ano novo, até o ano que vem.